Lugares na Terra que você não acredita que existem. 3 mundos escondidos embaixo d'água revelam como a Terra respira em silêncio e molda o que acontece na superfície. Catarata submarina. Em um ponto frio do Atlântico Norte, o fundo do mar forma um degrau longo e silencioso. Por cima dele escorre uma massa de água tão densa que se comporta como se tivesse mais peso do que tudo ao redor. A cena acontece entre a Groenlândia e a Islândia no Estreito da Dinamarca. Longe da luz, a corrente fria mergulha e despenca para uma bacia profunda. Quem navega na superfície vê apenas o balanço comum das ondas. Lá embaixo, porém, existe uma queda contínua que não levanta espuma e não faz barulho. Ela é guiada por física simples. Quando a água esfria e aumenta de sal, ela fica mais pesada e afunda. Se encontra um barranco no fundo, ela se derrama para o lado mais baixo. Assim nasce a catarata submarina. Ela não está isolada. Faz parte de um circuito maior que move calor de um lado a outro do planeta. A água que afunda no norte precisa ser compensada por água que sobe em outros lugares. Essa troca ajuda a manter a circulação global que suaviza climas e define correntes de superfície. Sem esse revezamento, regiões inteiras seriam mais geladas no inverno e mais quentes no verão. Não há mistério mágico nesse processo. A topografia submarina e diferenças de densidade. Oceanógrafos medem o fenômeno com sondas e correntes. Baixam cabos e registram perfis de temperatura e salinidade. O traço mostra uma língua fria descendo a encosta como se fosse uma cascata invisível. O relevo cria dobras e degraus, o que gera turbulência e mistura. A mistura devolve parte do fluxo para cima e empurra a outra parte para baixo. No fim, a queda segue porque há produção constante de água fria ao norte. Essa produção nasce de ventos que retiram calor do mar. Nasce de gelo que se forma no inverno e deixa a água ao redor mais salgada. Nasce de mares que perdem calor para o ar e entregam massa para profundidades. Quando o gelo derrete, no verão o ciclo não para. O frio acumulado no fundo sustenta o contraste que empurra a corrente para baixo. A catarata se mantém mesmo quando a superfície se aquece em alguns dias. Ela responde a mudanças de estações, mas não apaga do nada. Instrumentos fixados no fundo mostram picos de velocidade em meses frios e quedas na transição para a primavera. Mostram também remoinhos que aparecem quando a borda do degrau força o jato a oscilar. Esses redemoinhos funcionam como moinhos discretos que trituram massas e espalham nutrientes. Peixes aproveitam fronteiras onde águas diferentes se encontram. Plâncton encontra alimento onde a turbulência traz material do fundo para camadas um pouco mais altas. Pescadores percebem que certas rotas rendem mais justamente nas cercanias desses limites. Modelos numéricos que tentam prever clima e oceano precisam representar a catarata com cuidado. Se o modelo erra o volume que afunda, erra também a temperatura que viaja para o sul. Esse erro se desdobra em projeções de tempestades e em rotas de navegação. Também afeta estimativas de como o mar vai invadir a costa nas próximas décadas. Uma queda invisível parece distante da praia, mas influencia ondas que chegam ao litoral meses depois. A outra peça na história. O degrau que sustenta a catarata não é uma parede lisa. Ele tem vales e colinas. Quando a corrente encontra uma saliência, cria sombras hidrodinâmicas que lembram a esteira de um barco. Nessas sombras formam-se bolsões de água menos densa que resistem por um tempo antes de se misturar. Esse desenho muda com tempestades com marés e com a passagem de frentes atmosféricas. O resultado é um mosaico que parece caótico de perto e organizado de longe. A escala impressiona porque a queda se estende por centenas de quilômetros ao longo da borda submersa. Em alguns trechos, a coluna fria desce por muitos milhares de metros até atingir a bacia. Em outros, ela se espalha em camadas e cria patamares sucessivos. Quem pilota um veículo robótico de pesquisa vê paredes escuras que sobem de repente no sonar. Vê jatos frios varrendo o fundo e carregando sedimentos. Vê trilhas desenhadas por correntes que passam sempre no mesmo ponto. A geologia e o clima assinam esse quadro juntos. A geologia oferece o degrau. O clima oferece a água densa. Ambos mudam devagar em escalas humanas, mas não ficam parados. Se o norte aquecer muito, a produção de água pesada pode diminuir. Se ventos mudarem com persistência, a queda pode se deslocar poucos quilômetros. Pequenos deslocamentos bastam para alterar ecossistemas locais. A ciência acompanha esses sinais sem alarde. Não há drama cinematográfico no fundo escuro. Há constância. Há energia potencial que vira movimento sempre que encontra uma borda. Contar essa catarata é falar de um mecanismo que organiza parte do oceano e que trabalha sem precisar ser visto.
Ela faz parte da base sobre a qual assentamos mapas de rotas e previsões. Ela mostra como detalhes escondidos sustentam fenômenos grandiosos no mundo visível. Rios sob o gelo. A Antártica parece um bloco imóvel quando vista do espaço. De perto, ela é um labirinto de neve, ventos e gelo que se move como um rio lento. Por baixo dessa capa, existe água líquida que corre em canais escuros. Rios subterrâneos nascem do calor interno da Terra e da pressão do próprio gelo. Quando uma camada pesada pressiona o que está abaixo, o ponto de fusão muda e pequenas bolsas derretem. Essas bolsas se conectam e viram filetes. Os filetes se juntam e viram rios que não veem a luz do dia. Não há vegetação ao redor nem margens de pedra. Há paredes de gelo que se renovam o tempo inteiro. A cada inverno a superfície acumula neve e algum frio alcança camadas um pouco mais baixas. A cada verão a energia solar aquece a pele branca e altera o ritmo de escorregamento. Isso muda pressões internas e redesenha parte das passagens. Satélites detectam as pistas por meio de pequenas variações de altura. Quando um lago escondido esvazia a superfície, afunda alguns centímetros. Quando ele enche de novo, a superfície sobe. Radar de penetração no gelo confirma canais sinuosos e zonas planas que funcionam como lagoas. Veículos equipados com instrumentos percorrem fendas e cavernas e recolhem dados de condutividade e temperatura. O retrato mostra um continente vivo por dentro. O movimento é lento na escala de um dia, mas gigantesco na escala de um século. Rios escondidos lubrificam a base do manto de gelo e controlam o quanto cada setor escorrega rumo ao mar. Se a água acumula mais em uma bacia, o gelo acima desliza um pouco mais. Se a água encontra uma saída em direção ao oceano, libera energia e reorganiza o fluxo. Essas mudanças interferem em plataformas flutuantes que atuam como tampas. Plataformas firmes seguram o gelo interior. Plataformas afinadas deixam o interior escorrer com mais rapidez. A rede de rios sob o gelo conversa com o clima costeiro por meio dessa ligação. Mapear essa rede não é curiosidade vazia. É tarefa que ajuda a prever como vilas costeiras do mundo inteiro vão sentir a elevação do mar. Cada centímetro de variação no mar soma efeitos de processos que começam em lugares remotos. Em cavernas escuras, camadas se deslocam e alimentam correntes frias que escapam por canais quase secretos. A água subglacial pode ser doce ou ligeiramente salgada dependendo do encontro com rochas e sedimentos. Ela carrega minerais e micro-organismos adaptados a um ambiente sem luz. Em alguns lagos isolados há cadeias alimentares minúsculas que sobrevivem com energia química. Quando amostras alcançam a superfície, revelam uma biologia que parece saída de outro planeta. Não há fantasia nisso. Há vida que dribla a ausência de sol usando reações entre água e rochas. Há também história registrada em camadas. O gelo guarda camadas como páginas de um livro compacto. Grãos de poeira presos em cada página contam sobre ventos antigos. Bolhas de ar contam sobre composições de atmosferas passadas. Os rios subterrâneos circulam por baixo dessas páginas e influenciam como o texto se deforma. Se um canal muda de lugar, um setor da capa acelera e outro desacelera. Estações instaladas em pontos de rocha exposta medem a taxa desse movimento. Os números entram em modelos que tentam projetar décadas. É uma engenharia paciente. Exige anos de medições para separar o barulho de sinais consistentes. Enquanto isso, a paisagem continua a trabalhar no escuro. O gelo rende em profundidade. Água derretida encontra passagens e escorre com disciplina silenciosa. Há épocas em que uma bacia inteira enche e esvazia em questão de semanas. Em outras épocas, tudo parece estável, como se o continente tivesse adormecido. A diferença por vezes vem de variações no vento sobre o mar que empurram gelo flutuante para longe ou para perto da costa. Esses empurrões abrem portas por onde a água do oceano invade e retira calor. Quando o calor alcança a base da plataforma, esta fina e o interior responde. Assim o sistema conecta céu, mar e rocha por dentro da capa branca. A curiosidade ganha corpo quando percebemos que esses rios lembram artérias. Levam energia, removem excesso e mantêm a estrutura funcionando. O continente respira por dentro. Em mapas coloridos que condensam anos de dados, aparecem linhas azuis que traçam um caminho de água sob quilômetros de gelo. Cada linha é uma pista sobre como as cidades costeiras do futuro vão planejar muros, calhas e evacuações. Cada linha também é um lembrete de que a Terra é ativa, onde jurávamos haver apenas imobilidade. Se um dia você olhar para um bloco de gelo sobre a mesa, lembre que por baixo da Antártica o gelo é teto de rios que correm sem sol e sem lua. Ali nada é exatamente sólido. Ali tudo escorre em ritmo próprio e rearranja silenciosamente a arquitetura de um continente.
Lago tóxico no fundo do mar. No fundo de alguns mares existem depressões cheias de salmoura tão densa que formam bordas nítidas. A água ao redor é marinha comum. Dentro da depressão a salinidade é tão alta que o líquido vira um lago separado. Os limites parecem costurados com uma linha escura. Veículos operados remotamente mostram navios em miniatura cruzando uma margem invisível. Quando o robô desce demais, ele flutua como se batesse em uma parede macia. Essa parede é real no sentido físico. A diferença de densidade impede a mistura completa e cria uma superfície que reflete luz de modo peculiar. O lago armazena gás e compostos que não se espalham com facilidade. Por isso, pequenos animais que caem ali ficam paralisados. O ambiente vira armadilha. Há bolhas que escapam lentamente do sedimento e traçam trilhas de prata até a fronteira. Quando chegam à interface, muitas explodem em pequenas coroas. É uma cena elegante e perigosa. Em alguns pontos do Golfo do México, isso acontece perto de afloramentos de sal antigos. Em outros mares, acontece próximo a fontes hidrotermais frias que liberam fluidos carregados de sais. A composição varia conforme o tipo de rocha e o histórico da bacia. Alguns lagos têm muito sulfeto. Outros têm muito metano. Há portas de entrada para micro-organismos que usam química exótica para sobreviver. Em bordas onde a concentração muda rápido, o contraste permite comunidades distintas separadas por poucos centímetros. Uma colônia próspera na margem. Outra domina um pouco mais acima. Esse arranjo cria listras de vida como se fossem anéis de uma pintura. Para quem estuda limites físicos, é um laboratório perfeito. A interface funciona como uma película que filtra e seleciona. Em missões de pesquisa, o piloto precisa manter distância. Se encostar um equipamento no lago, corre o risco de perder o equipamento. O sal corrói. O gás desloca peças. O peso afunda o que não deveria afundar. Mesmo com todo o cuidado, a curiosidade vence. Amostras recolhidas mostram fluidos que lembram xaropes escuros. Mostram cristais que se formam e se desfazem em minutos. Mostram bactérias que parecem dormir até que uma reação química alcance a margem. Essas bactérias e arqueias não dependem de luz. Dependem de energia que surge quando compostos encontram parceiros adequados e trocam elétrons. É bioquímica que financia cadeias alimentares discretas. Pequenos vermes e crustáceos aproveitam o que a química produz na orla. Mas para dentro quase nada se move. Quando um peixe entra por acidente, a salmoura densa atinge guelras e músculos e a vida cessa em instantes. Por isso o nome Lago Tóxico pega entre tripulações. É uma forma direta de lembrar que aquele belo espelho é proibido para organismos que respiram de modo comum. O interesse por esses lagos vai além da biologia. Engenheiros querem entender como fluidos pesados se comportam em canais e como interfaces resistem a perturbações. Geólogos usam as bordas para aprender sobre a história do sal enterrado em camadas profundas. Climatólogos observam a liberação de metano e tentam estimar o quanto escapa para a água superior e para a atmosfera. Nessa estimativa entram correntes locais e turbulência criada por marés. Entram também eventos raros como o colapso de uma borda que reposiciona o lago em uma noite. O cenário não é estático. Os lagos respiram por fendas. Trocam massa com o entorno em ritmos que variam com estações e com o passar de tempestades. Como curiosidade adicional, alguns desses espelhos subterrâneos aparecem em câmeras com bordas brilhantes porque refrações criam halos. O olho humano interpreta halos como linhas de luz quando na verdade são geometrias de densidade. É uma aula sobre como vemos. No fim, o Lago Tóxico é um lembrete de que fronteiras naturais podem parecer sólidas e ao mesmo tempo ser apenas diferenças sutis. Uma variação de sal é suficiente para erguer uma parede onde não existe pedra. Uma diferença de peso é suficiente para prender um peixe sem rede. Em um planeta coberto de água, a história do que não se mistura é tão importante quanto a história do que se mistura. Da próxima vez que você ver uma poça no asfalto depois da chuva, pense em limites dentro de limites. Agora imagine essa poça a 1000 metros de profundidade. Imagine uma borda que não aceita passos. Imagine um espelho que atrai e recusa ao mesmo tempo. A ciência visita esse espelho com calma e volta com perguntas novas e instrumentos melhores. Cada visita adiciona uma linha ao mapa do fundo do mar. Cada linha revela que a estranheza é regra quando a gravidade encontra química em silêncio. Assim, o Lago Tóxico cumpre 2 papéis. É um risco para quem toca sem cuidado. É um tesouro para quem observa e anota. Fica ali como um livro aberto para olhos treinados que aceitam ler sem pressa e sem pressões desnecessárias.